pessoal, estamos iniciando mais um podcast diretamente do estúdio do Instituto Bertol, aqui em Florianópolis. Estou recebendo aqui o Rodrigo Florenzano, que é o diretor de negócios do Avaí Futebol Clube, um dos clubes de futebol mais tradicionais do estado de Santa Catarina. E nós vamos contar um pouco essa trajetória de um clube que fez 100 anos no ano passado. Muito obrigado, Rodrigo. Eu agradeço. Obrigado pelo convite. É um prazer, uma honra estar aqui representando o Avaí Futebol Clube, do qual eu tenho agora tanto amor, tanta dedicação aí desde dezembro do ano passado. Pouco tempo, mas é um amor intenso. Intenso, né? Você vive o clube todos os dias, 24/7, não tem como você não pegar amor, né? Acaba pegando um amor e um carinho, até porque o Avaí é diferenciado mesmo. É diferenciado, ok. Foi fundado em 1º de setembro há 101 anos. Bom, ele tem 60 anos depois da fundação, inaugurou-se o Estádio da Ressacada. Portanto, tem 40 anos. 40 anos, a Ressacada tem. Como é que é hoje a estrutura, a configuração dele? O que é oferecido para quem frequenta o estádio? Olha, nesse período da nova gestão, se focou muito em alguns pilares, pilares de atuação. Então, você tem um pilar de esportivo, capacidade esportiva, rendimento esportivo. Você tem um pilar de relacionamento com os sócios e com os torcedores, e você tem um pilar de tecnologia, e de melhoras dentro do ambiente Ressacada e do ambiente Avaí como um todo. Uhum. Então, a Ressacada, o equipamento Ressacada, dessa gestão para cá, recebeu uma série de inovações. Desde inovações que a gente pode considerar simples, mas uma renovação, por exemplo, um facelift da pintura do estádio, limpeza do estádio, readequação de toda a comunicação visual do estádio, porque era uma coisa que era necessária, de orientação, placas orientativas, entradas, saídas, tudo dentro de um KV novo, dentro de um KV mais simplista, um KV mais moderno, e coisas mais profundas, como a readequação de todos os bares. Então, a partir desse ano de 2024, o Avaí, junto com um parceiro, assumiu a operação dos bares da Ressacada. São 12 bares. 12 bares, do qual a gente tem uma gestão total junto com esse operador. A gente define tudo a 4 mãos. Então, a gente fez uma reforma civil, nos bares, de televisões, parte de revestimentos, equipamentos e tudo mais. O mix, que foi readequado, a gente foi até uma polêmica, porque você tinha lá... Cada bar vendia de um jeito, vendia um produto de um jeito, cobrava de um jeito. Então, hoje é tudo concentrado num único caixa, no caixa central. E um mix que a gente pensou para ser takeaway, um mix que as pessoas tenham facilidade de pegar, que é um padrão meio que mundial, mas os americanos fazem isso com primazia. Eles fazem... Então, você tem um cachorro-quente mais simples, mas que você pode pegar e levar para a arquibancada. Você tem um calzone, você tem um hambúrguer. Então, a gente primou por isso. A gente construiu uma cozinha central lá, tem uma dark kitchen que atende o estádio inteiro. Então, a alimentação é feita lá dentro, aquecida e feita lá dentro. Isso nos dá também capacidade de controle higiênico e sanitário, que era uma coisa que o clube não tinha. Então, você tem que pensar nisso também. Não então, tinha até recentemente? Você não tinha, porque cada um cuidava do seu. O clube, claro, efetivamente cobrava uma limpeza, cobrava um cuidado, mas mas você não tinha a mão ali do clube nisso, Então, hoje a gente sabe disso. Então, por exemplo, todo jogo que acontece, eu faço uma reunião pós-jogo com o operador, que é nosso sócio, vai ser nosso sócio durante 3 anos. Por que durante 3 anos? Porque ele investiu. Porque já acabou de ultrapassar a barreira dos R$350 mil em investimentos civis dos bares. E agora nós vamos partir para uma outra etapa, que é um investimento tão significativo quanto, que é uma praça na frente da Ressacada, que seria uma grande praça, como se fosse um food park. Sim. De conveniência ali para o dia dos jogos, porque o Avaí ele tem que entender que você tem que atender bem o seu torcedor dentro e fora. Você tem que ganhar dinheiro dentro e tem que ganhar dinheiro também fora. Sim. Então, assim, todo mundo usa o equipamento Ressacada. E conforto e segurança. E conforto, segurança e higiene, como a gente falou. Então, assim, você usa o equipamento Ressacada para dar conforto, mas também você tem que trazer... todo mundo tem que entender que o futebol está cada vez ficando mais caro, cada vez ficando mais oneroso, e você precisa ter ali as contrapartidas da torcida. Então, esse investimento nos bares
Assim, como é que eu vou falar para você? É um núcleo de negócios orgânico. Porque assim, se a gente achar que daqui a um mês a gente precisa colocar mais um produto, o Avaí tem total liberdade de colocar mais um produto. Se a gente achar que precisa aumentar o preço, a gente aumenta o preço. Diminuir o preço, diminui o preço. Tanto que quando a gente lançou, a gente criou um chopp white label, né? Chama Azurra. A gente lançou ele como Pilsen. Eu não bebo chopp, né? Então a gente fez um teste ali. Se aprovou, a drinkabilidade do chopp é boa, muito parecido com o chopp da Brahma, levinho para tomar. No primeiro jogo, se detectou que a torcida não gostou do chopp, achou o chopp fraco. Achou o chopp fraco. Então, o que a gente fez? Como a gente tem essa capacidade e trabalha a 4 mãos e a operação é nossa, chamou a empresa e falou, olha, a gente precisa dar uma calibrada nesse chopp. Calibramos o chopp e agora não tem mais reclamação. Da mesma forma foi o IPA. A gente quer o IPA, a gente quer o IPA. A gente lançou um IPA 2 jogos depois. Então, essa flexibilidade é muito importante para o clube de gestão. Gestão na mão. O clube não tem fins lucrativos como todos, né? Quer dizer, ele pertence a um grupo de gestores que trabalha em benefício dos seus associados, da sociedade. E eu queria te perguntar, quem comanda, a quem pertence o Avaí, qual é a origem dos recursos e no que é aplicado esse montante de recursos? Quer dizer, tem patrocínio, tem sócios, dá uma ideia de onde vem esse dinheiro e quais são as modalidades esportivas que o Avaí oferece. Com certeza. Assim, reforçando, né? Hoje o Avaí ele é da torcida. Né? Isso é uma coisa muito clara. Os gestores passam e o clube fica. Claro. E a torcida também fica. Então, isso é muito importante para quem trabalha com futebol, como eu trabalho já há alguns anos, ficar muito claro na cabeça do executivo isso. Que às vezes o executivo entra num clube de futebol, ele veio de um outro segmento, de uma outra indústria, e ele acha que as decisões dele são as dele, né? Não, são decisões que têm que ser pensadas de maneira... Às vezes você erra, então você precisa corrigir, você tem que ter uma dinâmica para acertar e errar rapidamente, mas o clube é da torcida. Você tem ideia do número de... Nós vamos voltar na pergunta que eu fiz, mas assim, para contextualização, quantos associados, que tamanho tem a torcida? A missão sua certamente é aumentar o número de sócios. Existem os torcedores, tem os fãs e tem os fanáticos. Quer dizer, como é que vocês estrategiam as ações para fazer o clube crescer? Por pesquisas, não tem uma pesquisa tão recente, né, do ano passado. Mais ou menos são 500 mil de torcedores, né, fãs do Avaí espalhados pelo mundo. Tá? 500 mil. Nós temos hoje quase 11 mil sócios, 10.800 e alguma coisa, é o número atualizado, eu não tenho de cabeça, mas 10.800. Eu imagino que a gente chegue a 11 mil aí muito rapidamente. Essa é uma fonte de receita. Essa é uma fonte de receita. Fora essa fonte de receita, nesses fãs, você tem o heavy user. Sim. Como é que a gente sabe quem é o heavy user? É só você pegar a entrada por jogo. Então, você sabe que lá, num jogo, às 9 horas da noite, com chuva, com frio, vão ter lá aqueles heavy users ali. Então, a gente sabe que aqueles X mil ali, que eu acho que deve ficar em torno de 4, 5 mil, baseado nos jogos que a gente tem, são os heavy users. Daí você tem os medium users, que são os que vão eventualmente quando o tempo ajuda, quando é um jogo atrativo, um horário bom. E daí você tem os eventuais, né? Que é esse que a gente quer trazer para dentro da nossa base. Transformar em sócio. Porque a gente tem lá um jogo de 14 mil, um público de 14 mil pessoas dentro do estádio. Você separa lá 2 mil da torcida visitante, sobram 12 mil. Desses 12 mil, a gente sabe que entraram 8 mil sócios. Tem 4 mil que estão ali nesse... Tem que trabalhar esse cara. Exatamente, é ali que você vai ter que tentar trabalhar, tentar ser atrativo para ele, para um clube de futebol, para que ele venha a ser da nossa base. E as outras fontes de receita? Patrocinadores e que mais? Você tem sócios, você tem camarotes. Camarotes, o Avaí a Ressacada é um clube que é o equipamento... Ressacada é um equipamento que te entrega um número grande de camarotes, são 82 camarotes, se não me engano. Pertence a compra ou você compra por período, sempre por um ano. Tá. Sempre por um ano e você pode usar nos jogos que o Avaí é mandante. Então, por exemplo, vai ter o show do Paul McCartney, o dono do camarote não tem direito, mas quando eu até fui eu que participei, fiz essa negociação para trazer o Paul McCartney, a gente fez questão de colocar em contrato que os donos de camarote tinham 10 dias para
ter a preferência da compra do camarote dele para o show do paga? Paul McCartney. Mas paga. Tem que pagar. Tem que pagar, porque assim, é um show, que é uma fonte de receita muito importante, e nós temos que torcer para esse show dar certo. Claro. Quando eu falo dar certo, a parte viária, que a gente sabe que é uma coisa complicada, de trânsito, a parte operacional, que também é uma coisa que eu senti muito aqui em Florianópolis, que existe um gap, porque não tem tanta gente para trabalhar, às vezes não tem gente qualificada, então, tanto que o produtor do show vai ter que trazer pessoas de outros lugares para poder trabalhar em áreas específicas. Então, isso é uma coisa que vai ter que trazer, tem que torcer para dar certo. Trabalhar para isso, né? A prefeitura e o governo entender que isso é uma fonte de receita. Você imagine, é um show de mais de 30 mil pessoas, um show internacional. De um ser, né? Porque o Paul McCartney não é nem um ator, é um ser, um sir, né? Importantíssimo, conhecido no mundo inteiro. Pô, a gente tem que torcer para dar certo, porque gera turismo, gera imposto, gera receitas indiretas, receitas diretas. Para outros astros virem no mesmo exato. lugar, se der certo, né? E assim, eu trabalhei num outro clube de futebol que eu fiz muitos shows grandes. E eu sempre falava isso para a presidência lá. É óbvio que o nosso core business é futebol. É óbvio, a gente tem que deixar isso muito claro, o nosso core business é futebol. Só que você tem 365 dias no ano, do qual você utiliza no máximo, no caso do Avaí, que joga lá o Campeonato Brasileiro, o Campeonato Catarinense e a Copa do Brasil, 35 datas. Então você tem 330 dias, 325 dias com o estádio totalmente ocioso. Sim. Claro que a gente tem que atender ali a tabela, você tem que cuidar do gramado, você tem uma série de cuidados que você tem que ter, mas essa é uma receita importantíssima para o clube. Estão falando de sócio que paga mensalidade, camarotes, bilheteria, camarotes. Você tem a chave para a mão de um produtor que queira trazer um show, não precisa ser necessariamente internacional, que mas... o modelo de negócio é nesse do Paul McCartney, é aluguel. por exemplo. Aluguel. Você entrega a chave, ele tem 10 dias para usar aquele estádio. 7 dias antes, que é o tempo de preparação para o show, né? Que é uma coisa super complexa. Faz o show, em 2 dias ele tem que me entregar a chave de volta e depois, claro, tem todos ali os ajustes. Deu um problema no gramado, está encontrado, tem que trocar, quebrou alguma coisa. Mas assim, é assim que funciona em todos os estádios do São essas as fontes de receita do time. Daí você tem os patrocínios. Quem é o principal sponsor? O principal sponsor é a Pixbet, né? O nosso patrocinador master, né? Que nos entrega ali uma fatia maior de valores. Então, você tem os patrocínios, você tem as propagandas indiretas, placas, né, no estádio, você tem um Media Kit para trabalhar com isso, você tem a rentabilidade das redes sociais, né, do YouTube, porque acaba monetizando. Você tem uma série de plataformas próprias com bons volumes, né? Bom, graças a Deus. A gente instituiu, no começo desse ano, com a minha gestão, a gente readecou as nossas plataformas, porque assim, a gente tinha a TV Avaí, a gente tinha a Rádio Avaí, e eu falei, não, vamos preparar isso aí para um futuro que a gente sabe que é breve, que é o streaming que está aí, né? A gente não sabe até quando a gente vai depender da TV, por exemplo, de uma grande emissora de TV, né? Uma grande plataforma de TV. Então, vamos transformar isso no Avaí Play. Claro. E ali... O fã vai ali. Colocamos tudo ali embaixo, lançamos nosso podcast agora no mês passado, com uma entrevista com o Gilmar Daposo, agora essa semana com o Pereirinha, que é uma figura emblemática lá dentro, está há 40 anos dentro do clube. Então, assim, o que acontece? Eu que sou dessa área há um bom tempo, a informação do clube de futebol, qualquer veículo de comunicação entrega. Ela vai entregar a escalação, ela vai entregar como é que foi o treino, ela vai entregar quem que foi contratado, quem foi dispensado. Porém, o clube de futebol tem um patrimônio na mão que é uma informação, aquela informação de bastidor, aquela informação que só o clube pode entregar. E isso a gente precisa monetizar, valorar isso e entregar para as pessoas. Perfeito. Então, isso é uma das coisas. Voltando à ressacada, isso é uma coisa muito legal, nós trocamos o telão, vamos inaugurar agora no jogo de sexta-feira, um telão, a gente acha que é o maior telão aqui de Santa Catarina, até que prove o contrário, ele tem 64 metros quadrados, ele tem 16 metros de comprimento por 4 de altura. Gigante. Muito moderno, é um telão que a gente fez questão de comprar, um telão com uma qualidade de brilho alta, porque tem os jogos de dia, que isso é uma coisa que é importante. Reestruturamos toda a parte ali dele, né, onde ele fica, porque a gente sabe que tem o vento sul ali, e a gente fica ali na cara do gol, né? É ali que começa o vento, né? Do lado do aeroporto ali. Nós colocamos Wi-Fi gratuito no todo o setor A,
ali das sociais. Já estão vindo os equipamentos que a gente vai colocar no servidor C, D e E. É muito simples, é um Wi-Fi muito simples. A pessoa entra, faz o cadastro com o CPF dela e se loga no Wi-Fi, justamente para poder usar ali na parte de serviço, dos bares e tudo mais. Bom. Então, tem uma série de movimentos que a gente está fazendo. Deu uma ideia boa das várias fontes de receita. E eu estava perguntando para você sobre as modalidades esportivas. Só futebol masculino é o principal, mas onde vocês aplicam esses recursos? Que o Avaí banca mesmo é o futebol masculino. Tem o Avaí Kinderman, que é o Avaí que é feminino. O Avaí também tem uma parte de investimentos ali, mas o Avaí Kinderman também tem alguns projetos do governo federal, tal, que ali acabam ajudando no dia a dia do clube. Mas o core business é o futebol masculino. Sim. Profissional, e a base que é super onerosa, né? Porque, queira ou não queira, o grande patrimônio do clube está ali na base, que é uma das... Na verdade, se você vende um grande jogador, é a maior fonte de receita do clube, maior que patrocínio, maior que tudo, são a venda de jogadores. Né? Na base ou no profissional que seja. Você está falando do aluguel do clube para o Paul McCartney. Qual é o custo, ou qual é o valor que vocês cobram para entregar 10 dias do avô? Depende. Eu não posso abrir, né? Porque tem um NDA, né? Com a produtora, né? A gente não pode abrir, mas é um custo, um valor significante. Quantos jogos? Equivalente a uns mais de 3 jogos. Mais de 3 jogos. Tem que utilizar esse espaço. Veja... Esse espaço ocioso tem que... Exato, você tem que usar, né? Então, assim, eu estou lutando muito junto com o produtor aqui, com o Paulo, para que a gente volte a ser um polo de shows aqui. Como faz o Allianz em São Paulo? Como faz o Allianz. O Allianz já é um exagero, né? Porque ali... eu tenho certeza que se fosse o Palmeiras que administrasse, não ia ter aquela quantidade de shows. Tenho certeza absoluta, até porque eles têm uma vantagem competitiva ali, né? Porque São Paulo, você tem 20 milhões de habitantes, então qualquer show que você fizer vai lotar. Né? Então, isso é um risco que aqui tem, a gente não sabe. Tanto que quando a gente trouxe... Mas tem gente do estado inteiro, sem dúvida. Já não tem mais lugar. Não, ele foi sold out em uma semana, né? Foi sold out em uma semana, mas assim, é o Paul, não vinha há 12 anos, outros shows a gente já não tem tanta certeza disso, né? Mas só botar lá exatamente. Lá em cima a régua. O Avaí tem uma história brilhante aí no futebol, né? Tem altos e baixos também, uma hora está na Série A, na Série B, e o que se destaca de conquistas dele na história? Quer dizer, quais foram os títulos mais importantes? Não todos, claro, mas assim, compete no estadual, no nacional. Eu acho que, assim, títulos, assim, eu que já tenho um tempo de futebol, ele é importante para a história, é importante se botar uma estrela, se a torcida quiser colocar uma estrela ou não, uma direção, mas eu acho que o mais importante para um clube de futebol, como instituição, é competitividade nacional. Porque, assim, nós somos uma marca. Nosso produto é o Avaí. A marca Avaí, ela tem que ser importante para... Não vai ser um título que vai me fazer trazer um patrocinador maior ou menor. Não vai ser um título que vai me trazer eu manter a minha base de sócios. Porque eu posso ganhar o Campeonato Brasileiro da Série A, no outro ano eu vou aumentar meu sócio para 20 mil, no outro ano eu vou performar muito mal e eu vou perder toda essa base. Então, você tendo uma sequência de... O futebol é isso, é sequência de competitividade. Nós temos diversos casos no futebol brasileiro de clubes que ganharam títulos e caíram. Então, assim, agora, a competitividade, se você tiver uma regularidade nisso, é muito, às vezes... Claro que o título sempre é importante pelo orgulho de você ter um título, mas para a marca Avaí, para a instituição Avaí, para o negócio Avaí, você ser competitivo de maneira regular, às vezes é mais importante que você, por exemplo, eu quero subir, é óbvio, quero subir para a Série A, mas eu quero subir sendo campeão ou eu quero subir sendo quarto, mas eu quero subir porque eu quero ter uma regularidade nessa competição. Isso vai me ajudar, se eu tiver isso todos os anos, a que a minha marca seja fortalecida para que a gente consiga trazer mais recursos, que a gente consiga ser mais competitivo. Você tem diversos exemplos. Você veja o Atlético Paranaense lá. Eu trabalhei no Curitiba durante 3 anos, fui diretor de marketing lá. O Atlético Paranaense ganhou a Copa do Brasil, ganhou a Sul-Americana, daí passou alguns anos, mas ele sempre foi regular. Sim. E com isso ele conseguiu conquistar o mercado, o pedaço dele, a imprensa falar dele, o mundo conhecer o Atlético Paranaense como ele é. Então, isso é importante. O Curitiba tem uma torcida enorme? Tem, mas está sendo irregular. A hora que ele conseguir manter essa regularidade é muito mais importante para a marca. Então, isso para os clubes de futebol é uma coisa que precisa olhar com muito carinho. Muito bom. Série A e Série B. O Avaí tem tido essa
variação. Essa experiência nos dois. Como é que está, neste momento, qual é a estrutura, investimento no time, em talentos? O que você pode dizer para a torcida do Avaí? 2024 está quase terminando, quer dizer... Estamos no meio, quase no meio do campeonato. O que está previsto para o futuro, no futuro curto prazo? Boa pergunta, porque assim, nós lá, a gente, como gestores, a gente é passional quanto ao futebol, mas às vezes a gente precisa colocar essa paixão dentro de uma caixinha e olhar de maneira mais racional. Então, isso é uma coisa importante. No lugar do fanático. Exatamente. Então, assim, nós temos um planejamento muito bem estruturado lá. Eu nunca vi um clube de futebol com o planejamento que o Avaí tem. A gente sabe exatamente para onde a gente quer chegar. Nós temos todos os nossos OKRs lá separados por departamento, onde nós temos métricas. Hoje, inclusive, nós vamos apresentar para todos os funcionários, como nós fizemos no começo do ano, o planejamento para 24. Hoje nós vamos apresentar para eles, para todos os funcionários, inclusive futebol, às 5 horas da tarde, os resultados das nossas OKRs obtidas nesse primeiro semestre. Porque não basta você planejar, você tem que mostrar o que foi feito, o que foi realizado, e hoje vai ser a apresentação disso, e já projetando o segundo semestre. Então, assim, eu sempre falo para a minha equipe, a gente não pode depender da força do vento. A gente tem que estar com o nosso leme dirigido para aquele lugar que a gente quer. Então, porque a gente sabe que o futebol vão ter ventos fortíssimos e vão ter momentos de marasmo total e sem vento. Então, mas a gente precisa saber onde a gente quer chegar. Então, isso eu acho que pode deixar o torcedor confiante. É óbvio que o torcedor às vezes olha e fala, pô, tá errado, você tem que contratar. Mas ninguém... é o meu segundo clube. Ninguém faz futebol querendo que dê errado. Claro. Todo mundo faz querendo que dê certo. Você aposta... pode ser que dê certo, pode ser que dê errado. Por exemplo, a gente trouxe um lateral lá, o Marcos Vinícius, vou dar um exemplo. Se você olhasse as redes, de onde veio? Meu Deus, mais um Pangaré. Aí hoje a torcida, Marcos Vinícius, entendeu? Então, assim, e às vezes é o contrário, né? Você traz um jogador achando que você vai ter uma resposta ali excelente dele, não tem. Então não é uma ciência exata. Se fosse uma ciência exata, né? A gente ia ter aí, né? O melhor time do mundo. O melhor time do mundo. Quem tem dinheiro. E o futebol também é uma coisa. Eu trabalhei com o René Simões. E o René Simões me falava uma coisa que ficou na minha cabeça. Ele falava assim, Rodrigo, o Campeonato Brasileiro não é um campeonato de futebol. O Campeonato Brasileiro é um campeonato financeiro. Se você pegar a tabela do Campeonato Brasileiro, principalmente da Série A, no final do ano, e olhar a classificação do 1º ao 20º, pegar o orçamento e colocar lado a lado, pouquíssimas vezes você vai ter ali um ponto fora da curva. Geralmente acompanha o orçamento. Por quê? Porque precisa de investimento, precisa de banco. Jogador machuca, jogador sai, jogador é suspenso. Você precisa trazer... aquele jogador não se encaixa naquele estilo de jogo. Então, assim, você precisa estar... Por isso que a gente estava falando ali de entradas, de orçamento, de budget. O quão é importante a torcida entender que é importante você investir no Avaí, como sócio, ir lá apoiar, gastar no bar, comprar na material esportivo. Que a gente fez uma mudança significativa de material esportivo esse ano também, né? Que a gente pode falar mais para frente. O quanto é importante para o clube essas receitas para que a gente consiga ser competitivo de maneira regular. E fazer a linearidade. Exato. Qual é a estrutura comercial que você toca lá? Porque você tem a área de marketing, comunicação, assessoria de imprensa que está aqui conosco. Qual é o time que vocês têm? A área de negócio, ela se divide da seguinte maneira. Eu estou ali capitaneando esse time, né? Eu sou, na verdade, só ali um gestor. O meu time é muito bom, muito qualificado. E ajudo eles a fazer essa gestão do dia a dia, porque precisa ter tomadas de decisões e tudo mais. E eu também tenho uma experiência, um conhecimento de mercado. Então, eu cuido da área comercial, junto com o Thiago Bravato, que é o gerente de marketing. Ele também cuida de toda a parte operacional. Daí eu tenho um gerente de comunicação, que é o Rafael Xavier, que cuida da parte de imprensa, relação com a imprensa, redes sociais, gravação de conteúdo e tudo mais. E eu tenho a Karine, que cuida da central de sócios, que foi uma mudança bem interessante, né? Quando eu cheguei aqui, eles chamavam de secretaria. Daí eu falei, pessoal, isso não é uma secretaria, isso é uma central de sócios. Né? Aqui é um ambiente onde o sócio tem que se sentir acolhido. Secretaria é uma coisa assim, parece que você vai lá pedir um boleto ou trocar, né? Entregar um documento. E na virada de Umbro para Volt, graças a Deus eu consegui chegar a tempo, eu consegui convencer a colocar a central de sócios dentro das nossas lojas,
Então, a gente fez uma reforma muito grande na loja ali da Ressacada. A gente ampliou, dobrou de tamanho e botamos a central de sócios lá dentro. E lá no centro, na Beira-Mar também, a gente conseguiu colocar uma lá dentro. Por quê? Por causa de cross-selling. Então, cross-selling, assim, a pessoa vai para comprar uma camisa, fala, eu vou ali e vou ver quanto que custa o sócio. E vice-versa. Eu vou resolver uma coisa do meu sócio, vou lá e compro uma camisa. Então, a gente acabou criando ali uma coisa bem, um ambiente orgânico ali, entre a área do atendimento de sócios com o varejo em si.